Então, aqui a gente já começa a ver algumas questões operacionais que se tornam difíceis de você poder manter tudo que fala na questão da própria cartilha do Fundeb. Se nós fôssemos levar à risca todo o processo, significa então que nós teríamos todo o contexto de fiscalização que deveria ser constante. Bom dia. Né? Então, aqui também é chamar um pouquinho da atenção, né? Um pouquinho da atenção para ver, o que está acontecendo? A população está realmente fazendo a sua parte? Está verificando o que está acontecendo? O conselho está olhando todos os dados, está verificando os dados dinâmicos e os dados principais para poder atuar dentro do conselho? Sim ou não? Por que não está olhando? Está verificando a questão do controle da distribuição e vendo o número de matrículas efetivas? Não sei, né? Então, aí fica algumas questões aí para ser analisado. Porque isso é uma obrigação do Conselho. Justamente sobre isso que eu vinha falando esses dias com os conselheiros. Eu acho assim, eles muito pouco preparados, né? Para ser conselho deles. Daí eu podia ter para eles que colocassem no orçamento um recurso para a formação dos conselheiros. Pode, né? Eles iam colocar. Você daria lá? Você dá esses cursos? A Unipública, vocês podem contratar através da Unipública e ela dá em... Aí o professor vai em loco, né, que são cursos que a gente chama em company. Então, faz um curso lá no município mesmo. Bacana? E aí aqui, informações bancárias. Né? Informações bancárias, quer dizer, tem uma conta, como que está sendo mantida, qual é o extrato dessa conta, como que está sendo gasto, como que não está sendo gasto. É uma informação também tranquila. Aí eu pergunto, quantas vezes alguém foi solicitar uma informação para você de movimentação do Fundeb? Manda sempre os extratos das contas. Quando vai fazer a conta do conselho. Daí já manda? Manda o extrato da conta. Perfeito. Lá não pede? Eles pedem, quando eles vão fazer as reuniões, o balancete, né? O relatório das despesas. Tá. E da receita também, né? Da receita também. Então beleza. Porque é o que vai fazer a diferença para poder fazer uma verificação do que está sendo gasto, né? Acompanhamento. Então, assim, toda a sociedade, de acordo com o Fundeb, toda a sociedade deveria participar ativamente. Né? E aí a gente estava falando no início, né? Que para participar lá da prestação de contas, lá na Câmara que acontece, já é uma dificuldade imensa, né? Porque muitos não vão. Deveriam estar acompanhando as etapas da previsão orçamentária, da distribuição, da aplicação, da comprovação do emprego desse recurso, né? Através do Conselho. Aí a questão vem um pouquinho além. Porque, veja, se é através do Conselho, é o município que tem que prestar conta dessa rúbrica para a sociedade? Não, é o Conselho. Né? O município ele vai poder, dentro da questão da prestação de contas lá, informar o que foi gasto e tudo mais e prestar contas disso. O Conselho em si é as ações, o que está sendo realizado, o que mudou, qual é a situação que está sendo diferenciada no meu município e por que isso foi realizado. Porque às vezes não existe o entendimento daquilo que é feito. Mas por que foi feito determinada situação no tal colégio? Né? Ou em tal escola? Porque às vezes tem escolas municipais que funcionam junto com estaduais e outras coisas mais. Então tem uma série de detalhes aqui importante de serem prestado contas pelo Conselho. Claro que esse acompanhamento deve se dar, primeiro, pelo Conselho, segundo, pela Câmara de Vereadores, terceiro, pelo Tribunal de Contas e quarto, pelo Ministério Público. Tá? Então, vejam que o Conselho, nesse ponto, é fundamental. Não tem como. Porque a partir do momento que o Conselho faz a verificação e até divulga alguma situação, a Câmara de Vereadores também vai, em cima da informação que o Conselho deu, verificar se aquilo procede ou não. A partir disso, o Tribunal de Contas também está recebendo toda a prestação de contas, sabendo o que está acontecendo, né, e verificando se está coerente. E só se não houver
e só se houver alguma situação difusa, é que entra a questão do Ministério Público, né? Pelo menos deveria ser assim, né? Às vezes existe uma inversão de processo, já vai direto para o Ministério Público, né? Para às vezes tirar uma situação de dúvida que poderia ser administrativa. Ou não acontece isso no município de vocês? Uma vez conversar com o promotor, ele perguntou, e você que fez? Fez isso aqui? Não, isso eu fiz, isso eu não fiz, doutor. Eu falei, então faço. É porque depende muito do Ministério Público para o Ministério Público, né? Cada município tem, né, cada comarca tem uma situação. Aqui, o Conselho, então, de Acompanhamento e Controle Social é um colegiado cuja função, no artigo 24, é proceder ao acompanhamento e controle social sobre a distribuição. Lógico, todos fazem? Todos fazem. Pergunto, todos atuam? A minoria, pela minha experiência, não só pelo município, tem feito em outros municípios também. E aí eu vou chamar uma outra questão. Veja, quando é nomeado o conselho, a primeira coisa que deveria se ter em mente é a questão da competência, né? Porque quando a gente fala competência, é no sentido, eu posso fazer esse trabalho? Né? Não estou falando de ninguém no sentido, aquela pessoa não poderia, etc. Mas ela tem um entendimento contábil, ela tem um entendimento de gestão, ela tem um entendimento de planejamento. Qual é o entendimento que ela tem a respeito disso, tá? Porque senão o que acontece? Ela passa a ser mais um figurante do processo, que é aquela pessoa que vem no final e assina. Mas às vezes eu penso que é isso mesmo que a gestão quer. Alguém que não tenha... E eu acredito que não só a gestão, que a população fala muito. Uhum. A hora que você chama a responsabilidade para ela... Eles também não querem, tem esse problema também. E isso eu falo por experiência própria. Tem pessoa que fala, porque isso... A hora que você... Então vou... Não quero não. Eu não tenho tempo. Mas como é que tem tempo para falar da administração? É porque existe toda uma responsabilidade, né? Isso. E aí, quando a gente fala aqui a questão da competência, é porque assim, como que você coloca uma pessoa dentro de uma situação como o conselho, que vai verificar a questão de recursos, aplicabilidade de recurso, que ela precisa entender, primeiro, dos parâmetros contábeis, como que isso se dá, pelo menos o nível mínimo de distribuição. Ela precisa conhecer do processo de gestão e ela precisa conhecer das regras básicas, né, de planejamento. Se não faz isso, como que ela consegue contribuir para o conselho? Tá? Porque aí é muito fácil. Eu tenho 9 pessoas lá e essas 9 pessoas, na verdade, uma ou duas realizam a reunião. Né? E os outros ficam todos quietos. Por que ficam quietos? Porque, na verdade, não tem como contribuir, né? Não tem o conhecimento. Então, aqui, independente, mas é uma coisa que a gente sempre chama atenção. Se nós tivéssemos pessoas que entendessem, eu sempre falo uma discussão saudável, né? Que é aquela coisa, existe discussão. E aí, às vezes, as discussões são salutares mesmo, para você dizer assim, olha, isso aqui é o melhor ponto mesmo para essa situação. Quando não há discussão, fica aquela coisa, puxa, por que fazer reunião do conselho se nunca tem debate, se não tem nada? Não é assim? Tá? Então, nós estávamos falando da questão de hoje do conselho, no sentido de colocar pessoas, né, que tenham competência para poder realizar. Que são pessoas que têm conhecimento de gestão, conhecimento de contabilidade e conhecimento de planejamento. Né? Não... A última presidente agora, Uhum. eu demorei uma eternidade para conseguir homologar o 6º trimestre, porque ela tinha que entrar, na verdade estou entrando agora no conselho, né, mas enquanto contadora. Eu não conseguia homologar porque ela não entrava lá e fazia o que ela tinha que fazer no site. E não tinha crise que fizesse ela fazer isso. Porque ela não sabia nem qual era a obrigação dela. Acho que eu fiquei uns 40 dias esperando resolver isso para poder homologar a senhora. Sim, sim. Precisa, né? Precisa pegar e realizar. O que acontece hoje?
as pessoas assumem determinadas funções sem ter o conhecimento da responsabilidade de, né? E mesmo quando é uma ação voluntária, eu tenho que ter o conhecimento de que aquela ação voluntária demanda tempo, né? E esse tempo é um tempo de responsabilidade. É que algumas pessoas olham a questão do cargo, né? Ah, eu vou assumir determinada situação, eu sou fulano de tal. E esquece que existe um ditado que é muito certo. Ninguém está, né? Está presidente, está vereador, está prefeito, está secretário, né? Esse está tem uma responsabilidade muito maior do que né? Por quê? Porque o estar pode estar hoje, pode não estar amanhã, né? Então significa, nesse momento, enquanto estou aqui, estou atuando em função desse detrimento. Então esse detalhe é fundamental para a gente poder entender. Quais são as características, então, que seriam necessárias ao conselho, né? Nós teríamos que ter uma atuação totalmente autônoma, sem vinculação qualquer à administração pública, tá? Por quê? Porque a partir do momento que ele não tem uma relação política, ele consegue fazer o quê? Atuar com tranquilidade, né? Independentemente de qualquer situação, tá?